Quando falamos de dividendos na Bolsa Brasileira, quase sempre pensamos na Petrobras. Mas existe uma outra petroleira bem menor que está chamando a atenção dos analistas e acabou de entrar para o índice de dividendos da B3. E eu estou falando da PetroRecôncavo, ticker RECV3, que pode ser uma das grandes surpresas do setor do petróleo. Será ela realmente uma joia escondida ou apenas mais uma tendência superestimada? Continue comigo, analisando meticulosamente o potencial dessa empresa e se ela realmente merece espaço no seu portfólio de diversificação de investimentos. A história da companhia começa há mais de 25 anos. Diferente da Petrobras, que concentra sua atuação em águas profundas, a PetroRecôncavo é especializada em campos maduros de petróleo em terra, as chamadas bacias onshore. Ela nasceu justamente quando o monopólio da Petrobras acabou, lá no início dos anos 2000, e desde então foi comprando concessões em leilões da ANP ou em negociações diretas com outras companhias. O modelo de negócio dela é bem interessante. Enquanto grandes players deixam de lado ativos que já parecem esgotados, a PetroRecôncavo assume esses campos, aplica a tecnologia, faz novas perfurações e consegue aumentar a produção novamente. É como pegar um imóvel antigo, reformar e voltar a gerar renda com ele. Esse diferencial explica boa parte do sucesso recente. Um marco importante foi a compra do Polo Potiguar, no Rio Grande do Norte, em 2019. Depois disso, a empresa abriu capital em 2021 e reforçou o caixa com uma nova emissão em 2022. Em 2023, comprou a Maha Energy Brasil, ampliando sua presença da Bahia em Sergipe. Hoje, seus principais polos são o Ativo Potiguar e o Ativo Bahia. E recentemente deu um passo estratégico. Comprou metade do ativo industrial de Guamaré, que tem unidades de processamento e transporte de gás natural. Ou seja, além de produzir petróleo e gás, agora também atua no midstreaming, o que ajuda a reduzir riscos logísticos. Falando de clientes, a empresa ainda depende bastante da Petrobras e da Bravo, que compram quase todo o óleo produzido. Já o gás natural fornece para distribuidoras regionais como a Bahia Gás e a Potgás. Agora vamos aos números de produção. Em 2024, a média foi de 26.300 barris de óleo equivalente por dia. Para 2025, a projeção é subir para mais de 31 mil barris diários, um crescimento de quase 20%. E olhando mais para frente, a expectativa é de chegar perto de 40 mil barris em 2029, ou seja, 50% acima do nível atual. Casos como o polo de Remanso na Bahia e o campo de Thiais mostram como a empresa sabe revitalizar áreas maduras. No Thiais, por exemplo, a produção mais que dobrou depois de novas perfurações. Nos resultados financeiros, o crescimento também impressiona. Desde o IPO, a receita mais que triplicou, saindo de 1 bilhão para mais de 3 bilhões de reais. O EBITDA, que mede a geração de caixa, acompanha esse ritmo, com margem próxima de 50%. E o detalhe mais importante, o custo de extração é de apenas $3,5 por barril, um dos mais baixos entre as petroleiras brasileiras. O break-even, que é o preço mínimo do petróleo para manter a produção saudável, está em torno de $28, bem abaixo da cotação do Brent, hoje perto de $65. Essa eficiência permitiu transformar um prejuízo em 2021 em um lucro líquido superior a 500 milhões de reais. E tudo isso com uma dívida controlada, com alavancagem líquida em torno de 0,6% vezes o EBITDA. Isso significa espaço para investir e, ao mesmo tempo, distribuir dividendos. E é justamente aqui que a REC3 chama a atenção do mercado. Em 2024, a companhia pagou mais de 800 milhões de reais em dividendos, o equivalente a R$ 2,75 por ação, o que deu um dividend yield de quase 15%. Se você tem uma ação que custa R$ 20 e ela pagou R$ 2 em dividendos, o yield de 10%. Quanto maior esse número, maior a renda que a ação gera em relação ao preço. No caso da PetroRecôncavo, esse yield de 15% em 2024 foi mais do que o dobro da média da bolsa, que gira em torno de 6% ao ano. E em 2025, a empresa já anunciou 90 centavos por ação, o que sozinho já representa 7% de yield. Esse desempenho fez a PetroRecôncavo entrar no IDIV, o índice de dividendos da B3, que reúne as empresas mais consistentes na geração de renda para o acionista. Mas afinal, o que é o IDIV? O IDIV é um índice criado para medir o desempenho das ações que mais se destacam em pagamento de dividendos. Estar nele é como receber um selo de qualidade. Mostra que aquela companhia não só pagou dividendos no passado, mas tem boa chance de continuar pagando no futuro. Além disso, fundos e ETFs que replicam esse índice passam a comprar essas ações, o que aumenta a liquidez e visibilidade. Para a PetroRecôncavo, entrar no IDIV é um marco importante, porque coloca a empresa lado a lado com gigantes consolidadas como bancos e elétricas. Outro indicador importante quando falamos de dividendos é o payout. Ele mostra qual o percentual do lucro líquido é distribuído aos acionistas. A política oficial da PetroRecôncavo prevê uma distribuição de 25% do lucro, mas na prática a companhia vem pagando bem mais do que isso.
justamente porque tem baixa alavancagem e forte geração de caixa. Para o investidor, isso significa consistência e generosidade na política de remuneração. E não é só no pagamento de dividendos que a empresa mostra compromisso. Desde 2021, já realizou 3 programas de recompra de ações. E aqui vale outra explicação importante. Quando a empresa recompra suas próprias ações no mercado, a quantidade de papéis em circulação diminui. Isso significa que o lucro líquido passa a ser dividido por um número menor de ações, aumentando o lucro por ação e muitas vezes o dividendo por ação também. É uma forma indireta de gerar valor para o acionista que permanece. Mas para entender melhor o papel da REC V3, vale comparar com outras petroleiras brasileiras. A Petrobras é uma gigante, tem reservas enormes e paga dividendos muito altos, mas carrega um risco político de ser estatal. A Prio é um case de sucesso em águas profundas, também focada em revitalização de campos, mas em escala offshore e com múltiplos mais altos. Já a PetroRecôncavo, menor e focada em terra, consegue entregar múltiplos atraentes. Hoje negocia apenas 6 vezes lucro e 3 vezes EBITDA, contra uma média da bolsa de 15 vezes lucros e 10 vezes EBITDA. Em outras palavras, mesmo com bons resultados, o mercado ainda precifica a ação próxima ao nível do IPO em 2021. E aqui vale um exemplo prático. Imagine que você tivesse investido R$10 mil na REC V3 em 2024. Você teria recebido aproximadamente R$ 1.450 em dividendos, o que dá uma renda extra de mais de R$ 120 por mês. Se fossem investidos R$50 mil, o valor recebido teria sido próximo de R$ 7.250, praticamente meio salário mínimo a mais no ano. E se fosse R$100 mil aplicados, o investidor teria levado para casa em torno de R$ 14.500 de dividendos, equivalente a um aluguel mensal de mais de R$1.000. Essa é a força de uma ação com dividend yield elevado. Claro que riscos existem. O principal é a dependência de reservas, porque o petróleo é um recurso finito. A empresa precisa de novas descobertas ou aquisições para manter a produção no longo prazo. Outro risco é a volatilidade do petróleo e do câmbio, que podem afetar as receitas. Também a concentração de clientes e os riscos operacionais típicos do setor, como acidentes e mudanças regulatórias. Mas ao mesmo tempo, a entrada no midstream e o histórico de aquisições mostra que a companhia tem buscado reduzir essas vulnerabilidades. No fim das contas, a PetroRecôncavo entrega uma combinação rara na bolsa brasileira: eficiência operacional, custos baixos, dívida controlada e dividendos generosos. Com a entrada no DIV, a ação ganha mais relevância e atrai novos investidores. Não tem a escala da Petrobras, nem o tamanho da Prio, mas tem múltiplos baixos, dividend yield alto e uma estratégia comprovada de revitalização de campos maduros. E eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a PetroRecôncavo pode se consolidar como uma das grandes pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira, rivalizando com o Petrobras? Deixa aqui o seu comentário. E se você gostou dessa análise, já se inscreve no canal, ative as notificações e aproveite para assistir o vídeo que preparei sobre as 10 ações que mais pagaram dividendos em 2025. Nos vemos no próximo editorial.